Compreendendo o fato extranacional. Muito bem. Considerando que o objeto principal do direito internacional privado, o fenômeno razão de ser da disciplina, é denominada de fato extranacional, nós agora temos que tentar visualizar o que torna um fato em extranacional. Ou seja, o que significa esse fenômeno, qual é o seu conceito. Aqui, me socorrendo da obra do professor Dollinger e da professora Carmen Tibúrcio, Direito Internacional Privado Parte Geral, nós podemos visualizar o seguinte quadro. O fato nacional, ou normal, o fato extranacional. Muito bem. Primeira coisa que nós temos que ter em vista. A análise que aqui é oferecida é uma análise que podemos chamar de em si mesma. Professor, o que significa isso? Significa que eu estou analisando o fato como ele é em si mesmo. Eu não estou analisando ele pela ótica de um judiciário, eu não estou analisando ele pela ótica de um direito nacional. Eu estou analisando o fato como ele é em sua essência. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum o aluno falar, olha, um fato extranacional no Brasil não necessariamente é um fato nacional, extranacional, na Argentina. Óbvio, se você falar assim, ter esse pensamento, você vai ter um problema em compreender a extranacionalidade de um fato. Por quê? Porque você está botando um óculos, uma perspectiva em analisar aquela situação fática. Então você não pode fazer isso. A análise aqui, como ela é teórico-abstrata, ela não está vinculada à dogmática de uma ciência jurídica dentro de determinado país, determinado estado. A gente então está fazendo a análise em si mesma, ou em abstrato, o fato em si. Por que isso, professor? Porque simples. Dois argentinos contratando na Argentina para prestar o serviço no Brasil, não necessariamente vai ser um fato extranacional para o direito argentino, porque a maioria dos elementos são nacionais e provavelmente o direito nacional será aplicado. Agora, se eu analisá-lo pelo direito brasileiro, ele vai ser um fato extranacional. Por quê? Porque os três elementos estrangeiros sobrepõem o elemento nacional brasileiro, que é o local da execução. Então você não pode fazer isso. Por quê? Porque você está colocando uma viseira na sua análise. Então, quando eu falo esse quadro, você está analisando o fato em abstrato, o fato em si mesmo, e não sobre a ótica de uma ordem jurídica nacional qualquer. Muito bem. Feita essa observação, podemos agora compreender o que é o fato nacional ou fato normal. O fato é considerado nacional quando toda a sua existência jurídica, desde o seu surgimento até a sua extinção, perpassando pelos seus efeitos, você obrigatoriamente não terá mais de um direito incidente. Basicamente, é o fato que todo o seu círculo jurídico não possui nenhum elemento extraordinário, nenhum elemento estrangeiro. Esse tipo de fato é o paradigma de estudo das faculdades de direito no Brasil. Como assim, professor? Muito simples. Quando eu pergunto, Mévio matou Mévia, eu estou perguntando em que país eles estão? Onde foi que foi cometida a ação? Onde foi cometido o resultado? Eu estou conferindo uma dimensão espacial? Não, eu não estou. Eu estou pressupondo que tanto Mévio como Mévia, quanto a ação, quanto o resultado, aconteceu no Brasil, porque eu estou estudando direito penal brasileiro. Então, esse tipo de fato, ele é o expoente maior, por assim dizer,
da territorialidade do direito. Por quê? Porque ele não demanda nenhuma análise extraterritorial. Ele não é multiconectado. Ele não tem elementos extras. Então, esse é o fato considerado nacional. Muito bem. Por outro lado, o fato extranacional é aquele que em algum momento ou em alguns momentos da sua existência, do seu círculo jurídico, que vai da Constituição até a extinção, entra em contato com mais de uma ordem jurídica. Ou seja, é aquele fato aonde a dimensão espacial se torna relevante para compreender a regulação daquela relação jurídica. Significa que eu tenho um contrato entre Mévio e Tício. Onde foi feito? Na Argentina. Mévio é brasileiro, Tício é uruguaio. Logo, eu tenho elementos extras na análise desse fato. Elementos extras sem os quais eu não consigo compreender, aferir as consequências jurídicas da relação existente. Então, é uma relação jurídica que é marcada pela existência de elementos estrangeiros. Elementos estrangeiros que manifestam a dimensão espacial obrigatória, extraordinária na análise daquela relação, daquele fato. Logo, essas relações jurídicas são predominantemente associadas à extraterritorialidade do direito. Elas não podem ser analisadas sem obrigatoriamente compreender-se a dimensão espacial, a dimensão estrangeira neles existente. Então, isso é um fato extranacional. Logo, nós chegamos à constatação que o elemento estrangeiro só transforma o fato normal em fato extranacional, fato anormal, se ele for relevante para a questão jurídica nele existente. Não é pela simples presença de um elemento estrangeiro que um fato normal se torna em fato anormal, que um fato nacional se transforma em um fato extranacional, ou que exista extraterritorialidade naquela relação jurídica. O elemento estrangeiro tem de ter relevância. E aqui sempre dou o meu próprio exemplo. Eu sou alemão de nacionalidade, mas eu sou domiciliado em Recife. Vamos dizer que eu, alemão domiciliado em Recife, faço um contrato de compra e venda com um brasileiro domiciliado em Recife sobre um apartamento localizado em Recife, pagamento em real e que será registrado no Brasil, no próprio Recife. Isso é um fato extranacional pela simples presença da minha nacionalidade por eu ser alemão? É óbvio que não. Esse aí continua sendo um contrato de compra e venda padrão do direito brasileiro. Ou como eu falei aqui no meu slide, a locação. Eu, alemão, domiciliado no Brasil, faço a locação de um apartamento de uma brasileira, domiciliada no Brasil, no Recife, de um imóvel em Recife, e o contrato é celebrado no Recife, no Brasil. Isso é um fato extranacional? Não. Por quê? Porque a minha nacionalidade não tem relevância, ou melhor, não tem força suficiente para demandar uma análise extra naquela questão locatícia de imóvel, de locação de imóvel. Então,
Lembre-se, o elemento estrangeiro, ele não basta existir, ele também tem de ter eficácia, influenciar na compreensão da questão fática.